gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem é você? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? Qual é o seu real problema? Qual é a sua real necessidade? Porque nós temos que saber de onde nós viemos. Nós temos que saber, temos que ter a certeza que a nossa essência vem de Deus. Se não vem daí, para onde vamos? E o que vamos fazer? Por que? Qual o real problema? Porque nós trazemos vários problemas para nós, mas são problemas que têm solução. Então, qual o real problema? O problema é que não tem solução aos nossos olhos. Porque eu sei que tem um Deus que está aqui hoje, que Ele pode resolver esse real problema. Aquilo que é impossível para nós. Porque o possível nós temos que fazer, né? Nós estamos muito mal acostumados a querer usar o Senhor, não nos deixar ser usados por Ele. O Senhor não tem que fazer as nossas vontades, Ele não é obrigado a isso. Mas nós só pedimos, pedimos e pedimos. E não nos contentamos quando algo não chega. Nós somos ingratos. O Senhor já nos deu tudo que Ele deveria nos dar, que é a nossa salvação. E Ele ainda falou que nós temos que tomar cuidado para que ninguém roube a nossa coroa. Então tem gente que pensa, o Senhor já me deu, não preciso fazer mais nada. Mas e esse outro versículo? Onde que ele fica? Não temos que fazer nada mesmo? E quando nós chegamos aqui, nós somos realmente sinceros ao Senhor? Nós conseguimos realmente prestar um verdadeiro louvor para Ele? Porque muitas vezes a gente chega e faz só aquela oração rotineira, e às vezes a gente fala de pessoas incrédulas, que têm as suas rezas, mas nós fazemos a mesma coisa. A nossa carne está do mesmo jeito, o nosso coração está do mesmo jeito, a gente não acredita mais em solução nenhuma, nós não acreditamos nem em nós mesmos. E o que nós temos para dizer então? Eu quero falar de uma mulher que já é muito falada. É um texto muito conhecido. Eu acho que todo mundo sabe de cor. Abram a Bíblia comigo em 1 Reis, 2 Reis 4. Não olhem a bagunça da minha Bíblia, porque eu amo ela e eu vou marcando as coisas, enchendo de coisa aqui dentro para eu não esquecer. Eu quero já agradecer a oportunidade de estar aqui, porque dia de quarta-feira só tem vindo os pregadores acima da média, né? Aí me chamaram, eu falei, meu Deus do céu, que honra, Jesus. Obrigado, pastor. Obrigada pela confiança. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4. 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Aqui já me chamou a atenção, por que a mulher das mulheres? Aqui nós sabemos que essa mulher é anônima, porque não está o nome dela. Mas por ela ser a mulher das mulheres, me chamou a atenção. Tem algo diferente nessa mulher, no meio de tantas mulheres. E uma coisa que eu sempre vejo muitos pregadores falando, muitos descem o porrete nesse homem aqui, o qual ela ficou viúva, como se ele fosse um homem inconsequente, um homem que fazia dívidas e deixou a família sem nenhuma provisão. E não é bem assim a história.
Quem é esse homem? Então vamos ler. Capítulo 4 ainda, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção. Porque quando nós estamos com um problema, nós chegamos e contamos o nosso problema. Essa mulher não falou dela, essa mulher falou do marido dela. Então vamos lá para 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Vamos descobrir quem é esse homem. O que eu acho muito lindo na Bíblia, e que eu digo que a pessoa tem que ler, que a pessoa tem que estudar, porque há alguns nomes na Bíblia que não aparecem, e há outros que nós precisamos saber a onomatologia desses nomes, que são as classificações dos nomes. Ou seja, nós somos aqui Missão Visão de Águia. Então, quando alguém vai contar um nome, ao contar alguma coisa que aconteceu aqui, lá na Visão de Águia. Mas quem é? Então você vai descobrindo a partir daí. Tem nomes que estão ligados com o nome de Deus, que são os nomes, marquei aqui para eu não esquecer. São chamados teoforismo. Teo, Deus. Forismo, que carrega o nome de Deus. E aqui o nome deste homem é assim. Aqui na nossa Bíblia, na nossa tradução, é Obadias. Mas em outras traduções e nas escrituras em grego está Ovadia, que vem de Yahvé. Então era um homem que tinha esse segredinho no nome para a gente encontrar ele. E está escrito assim no versículo 3, no capítulo 18 de 1 Reis. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte do caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E, conhecendo-o, se prostrou sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e dize ao seu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Então aqui nós encontramos o marido daquela viúva. Onde foi contraída essa dívida que ele teve? Porque ele estava ali, escondendo os profetas de 50 em 50, 100 profetas. E ele precisava alimentar esses profetas. E ele alimentava esses profetas com pão. Então esse homem não era um homem à toa. Esse homem não era um homem inconsequente que deixou a sua família na mão, por não estar simplesmente cuidando dela porque não quis. Voltando para 2 Reis, capítulo 4, vou continuar do versículo 2, que 1 nós já lemos.
E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem em casa, não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então o que eu quero enfatizar na vida deste homem? Não na vida dessa mulher, depois vamos falar dela, que todo mundo já fala dela. Esse homem, lembra quando Elias estava lá naquela guerra contra Jezabel para matar os profetas de Jezabel e os Balaíns? A palavra fala que havia 7.000 lá escondidos, né? Então 100 nós já encontramos. 100 são esses. Quando Elias pensou que estava sozinho, tinha 7.000 escondidos. E esse era um dos 100. E aqui a palavra do Senhor, no capítulo 4, fala a respeito de que veio o credor. Um credor, por que um credor? As compras lá do reino era feito com esse credor. Então esse homem Obadias tinha liberdade para ir lá e falar: olha, eu preciso, me dê. E assim ele fez. Ele trabalhava no reinado de Jezabel. E mesmo assim, ele escolheu esconder os profetas. Ele trabalhava para o inimigo, ele era mordomo, ele era servo. Se eles descobrissem, ele morreria. Então, o que eu vejo aqui desse homem? Dos pastores. É para os líderes. Você, líder, que em vez de acusar, de apontar o dedo, de matar os profetas de Deus, que escondem eles, alimentam eles, oram por eles, protegem eles. O que eu vejo desse homem? Um homem que não estava preocupado em aparecer, porque ele estava na escola de profetas, a palavra diz. Ele ia se formar, ele ia ser um profeta. Ele deixou o ministério dele de lado para esconder quem já estava exercendo o seu ministério. Hoje, na igreja, nós vemos o quê? Pessoas só querem aparecer. Só cantam se estiverem na frente da câmera ou se estiverem com o microfone na mão. E no anonimato? Ninguém. Hoje nós vamos nos lares. Muitas vezes nós nem falamos que fomos nos lares. Porque não precisa. Mas quantas pessoas falam: eu fui, eu fiz, aconteceu isso porque Deus é na minha vida. Esse homem, na vida dele estava ausente a vaidade. Porque ele podia ter escolhido, então, não, vou cuidar da minha vida e acabou. Não, mas ele resolveu, mesmo sabendo que ele tinha o risco de morrer, esconder profetas. Sabe o que eu vejo aqui? Quando o meu marido foi para Boston, quando ele foi para Boston, quantas pessoas chegaram e falaram: ele não vai mais voltar. E aí, cadê a provisão? Seu marido é louco. Quantos devem ter dito isso para ele ou para ela? Mas o Senhor não nos desamparou. Assim como essa família não foi desamparada. Então, o que eu vejo aqui? Além desse homem ser mordomo, além desse homem ser servo, adorador, ele era um homem de coragem. Ele era um homem humilde. Ele não estava atrás de reconhecimento.
Ele não fez nada para mostrar para ninguém. E quando ele chega e fala para Elias, se eu falar para ele, o que eu fiz de errado para você pedir para eu falar para ele, porque então ele vai me matar? Porque ele já achava que os profetas estavam mortos. Como que eu vou chegar e dizer que o profeta está vivo? Então ele vai cobrar de mim essa vida. E ele tinha medo, continuando lá nos versículos que eu não li até o fim, ele tinha medo de chamar Acabe, e Acabe chegar lá e o profeta não está lá, e ele achar que que Obadias estava mentindo. Só que Elias falou para ele, não, pode ir, eu não vou sair daqui, eu estarei lá. Então, quando a gente volta aqui e lê de novo, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, muda todo o sentido. Quem era essa mulher? Todo mundo olha para essa palavra e fala, ele não deixou nada para essa mulher. Mas ele deixou. O que ele deixou para essa mulher? Primeiro, ele deixou acesso. Ele deixou algo que o dinheiro não paga. Porque o dinheiro acaba, mas o acesso não. Então eu pergunto, com quem você tem tido acesso? Quem tem sido seus companheiros? Só pessoas que colocam a sua vida mais para baixo ou pessoas que levam a sua vida para Deus? Ele deixou o acesso. Por que uma mulher das mulheres? Porque nenhuma mulher podia chegar diante do profeta sozinha. Nenhuma mulher podia se dirigir à autoridade ou ao profeta naquela época. Muitas delas não podiam nem chegar diante do marido, quanto mais de outro. Então ele deixou para ela esse acesso. Olha, eu era servo. Eu estava fazendo isso pelo reino. Então, se algo acontecer comigo, você pode ir lá. Me lembro mais uma vez de quando meu marido foi para Boston. Porque o combinado foi o quê? Vou para passar um mês. Mas se Deus me abençoar e me der mais tempo, eu vou ficar mais tempo. Eu falei, isso, amor, fica, porque ninguém vai para os Estados Unidos todos os dias. Então, o máximo que tivesse de dias, ele teria que aproveitar, com toda a razão, com o meu apoio. Então, quantos pensaram? Ele vai, ela vai ficar sozinha. Cadê o marido dela? Quando eu ia resolver as coisas? Cadê o seu marido? Pera, meu marido me deixou acesso. Eu não fiquei viúva, mas ele me deixou acesso. Vai resolver isso? Fala lá, vai lá, fala que você é minha esposa. Me deixou acesso. Segunda coisa que esse homem dá para essa mulher, ele deu para ela voz. Porque não basta só você ter o acesso e chegar no lugar, você precisa falar. E para você falar, alguém precisa te ouvir. Então tem lugar que nós não somos ouvidos, porque nós não temos o acesso. Mas quando temos o acesso, param para nos ouvir. Querem nos ouvir. A terceira coisa que esse homem deixou para essa mulher, além do acesso, a voz, ele deixou oferta. Ele não deixou oferta só para ela, ele deixou oferta para os filhos. Por que oferta? Porque a partir do momento que ele escondia os profetas, ele fez dívida para cuidar dos profetas. Ele estava depositando oferta no altar de Deus. Então, uma casa que tem oferta, essa casa não perece. Ninguém é miserável nessa casa. O Senhor não permite, porque ele escondeu o profeta, ele alimentou o profeta. Depois da oferta, ele deixou para ela segurança. Ela e os seus filhos estariam seguros através daí. E o que esse homem deixou de legado?
Ele deixou de legado amizade. Ele deixou de legado conciliação. Deixou relacionamentos. O que ele deixou de legado? Ele deixou origem, que foi a pergunta que eu fiz no começo. Onde ele estava? Quem era ele? Quem ele servia? A quem eles poderiam recorrer? Então, se nós somos de um Deus, nós sabemos para onde nós devemos correr. Agora, se nós não sabemos, tudo fica perdido mesmo. Quando a palavra fala aqui, entra no teu quarto e fecha a porta, o Senhor me mostra intimidade. Aqui que realmente nós somos alguém diante de Deus, que ninguém está vendo. Sem holofotes, sem tapinha nas costas. A partir do momento que ele deixou o acesso para essa mulher ir até esse profeta, ele mostrou para ela e para os seus filhos que ela podia contar com alguém e que os seus filhos tinham uma referência. Eles perderam o pai, mas eles tinham uma referência de homem de Deus, não qualquer homem. E hoje em dia, os nossos filhos, quem já nasce, né, na igreja, já nasce tocando, já nasce pregando, já está encaminhado. Mas quando nós somos do mundo e nos convertemos, é um pouquinho diferente. É mais difícil para colocar os filhos no ritmo, né? E às vezes até quem nasce mesmo, né, já no meio evangélico, já no cristianismo, o que acontece? Chega um momento da vida do adolescente que ele quer respirar, ele quer conhecer. Então, se esses filhos estivessem nesse momento, e talvez revoltados até porque o pai morreu, o que ele deixou para esses filhos? Ele mostrou para esses filhos, quando eles fecharam a porta e começaram a ajudar a mãe, eles começaram a ver o milagre na vida do profeta a qual seu pai servia. Não, peraí, agora eu estou entendendo por que o meu pai servia ele. Agora eu estou entendendo por que meu pai precisou esconder. Porque ele começou a ver milagre derramando daquelas botijas. Então, muitas vezes, nós vamos mostrar para os nossos filhos, é dentro do nosso quarto. Então, se dentro do nosso quarto, nós somos diferente do que somos dentro da igreja, o que nós vamos mostrar para os nossos filhos? Todos nós já fomos adolescentes. Nós sabemos muito bem como é. E hoje, quando a gente vê os nossos filhos, às vezes, preocupado com outras coisas, enchendo o seu coração e a sua mente com outras coisas, nós precisamos dar uma atenção, sentar, conversar. Às vezes é momento até para bater, mas às vezes a gente precisa colocar no colo, chorar junto e mostrar para eles o milagre, mostrar para eles diferença. Porque não vai adiantar a gente querer que nosso filho seja uma coisa dentro da igreja se a gente não é. Claro que tem muitos filhos que são rebeldes porque querem mesmo. Tem muita gente que é mal agradecida mesmo. Desce a vara nele. 3 varadas, está escrito aqui. Eu já falo logo. Filho, quer viver muito? Honra pai e mãe, senão a morte chega. Então, o que o Senhor colocou no meu coração é isso. Se você ofertou no altar de Deus, se você, em vez de ajudar as pessoas que têm fofocado por aí a respeito de outros profetas, ainda que você saiba que ele nem é tudo aquilo mesmo, você guarda ele, esconde ele, deixa ele com Deus.
Quando você fizer isso, você vai estar ofertando. Porque muitas vezes nós temos razão para falar. Nós temos razão para quebrar. Nós temos razão para devolver na mesma medida. Só que isso não pode mudar em nós aquela essência que o Senhor já derramou. Porque tem gente que não merece nem a nossa resposta. Então eu volto à pergunta que eu fiz no começo. Quem é você? Se preocupe com quem é você, não com quem é o outro. Se preocupe com o que você tem feito, não com o que o outro tem feito. Se ele tem feito bem, se ele tem feito mal, vamos fazer nós a diferença. Vamos ser nós a diferença. Vamos deixar esse legado para nossa casa, para os nossos filhos. E a nossa casa não é só os nossos filhos de dentro da nossa casa, mas quem é pastor tem os filhos espirituais, a igreja. São seus filhos. Não precisa se preocupar que toda lágrima que você derramou, toda oferta que você deixou no altar, o Senhor recebeu, o Senhor vai devolver, o Senhor vai cuidar. Tem aqueles em que a família está longe, os filhos estão longe, o Senhor cuida. O Senhor sempre envia alguém para cuidar. O primeiro sobrenatural daqui, dessa palavra, não é só o milagre da multiplicação, não. O Senhor deixou aqui um conjunto de coisas. Ele deixou aqui educação. Quanto crente mal educado que eu conheço? Jesus. Né? Pessoas que não sabem entrar nem sair de dentro de um lar. Pessoas que não sabem entrar e sair de dentro de uma igreja. Quer falar o que quer, não o que Deus mandou. Por quê? Porque sabe do irmão, quer atacar o irmão. Não é isso que o Senhor nos ensina. O legado que o Senhor deixa aqui também é crente, ó, trabalha e paga a sua dívida. Quanta gente fica devendo aí, ó, e o dia que eu puder, eu pago. Se eu não puder, quem fez a dívida foi você. É você que tem que pagar. Aí a pessoa age de qualquer maneira e depois vai lá orar: Senhor, me manda o dinheiro. E aí ele esquece que você vai ganhar do suor do teu rosto, né? Porque ele só lê o que convém a ele. Mas não é assim. O Senhor nos ensina tudo. Tudo está aqui. A gente só precisa colocar em prática. E a partir do momento que a gente coloca em prática, a gente começa a viver o sobrenatural. Eu sou apaixonada pela letra. Eu sou apaixonada pelos ensinamentos. Tem hora que eu fico ali, ó, dias e dias. Porque eu quero saber cada segredo que tem aqui. Eu não me contento, a mulher das mulheres, uma mulher anônima. Tá bom, é isso que todo mundo prega. Não, por quê? Mulher das mulheres, Deus. Quem era esse credor? Ele não só faltou com o dinheiro de dentro de casa, ele precisou pegar empréstimo para cuidar dos profetas. Quantas vezes o pastor está lá cuidando da igreja, precisa de um dinheiro emprestado para cuidar dos filhos ali da igreja, os filhos espirituais. E aí as pessoas começam a atacar. Ah, então não tem Deus porque está precisando de dinheiro emprestado. Não é bem assim. Às vezes a gente precisa. Sabe por quê? Para a gente mostrar a nossa coragem. Porque se a gente quer chegar onde ninguém chegou, a gente precisa fazer o que ninguém fez. Eu não me contento só com a letra, porque eu acredito na letra, acredito na ciência e acho lindo. Mas eu também já vivi o sobrenatural de Deus, de coisas que nem estão escritas aqui. Então eu não posso me contentar
em ficar só no que eu aprendi, sem querer nada mais, como o pastor pregou aqui, como o pastor falou aqui. Eu quero mais. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, sim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Levante a tua mão e profetiza, creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Eu quero falar ainda. Não passou 2 horas ainda. Está passando por aqui. Casa de profeta gera profeta. Então não adianta seus filhos olharem para você e falar: ó, mãe, você é missionária. Eu não. Casa de missionário gera missionário. Casa de servo gera servo. E não importa o título, se é apóstolo, se é bispo, se é missionário, se é pastor, somos servos. E se nós não servirmos os nossos filhos e não ensinarmos eles a servirem, não adianta título. Porque quando o Senhor chegar e perguntar: cadê o talento que eu te dei? Cadê as ferramentas que eu te dei? Quando você orou e pediu o dom, eu derramei o dom. Cadê o dom? Ah, não fiz nada. Me deu medo. Eu fiquei pensando aqui nessa mulher. Eu sou uma pessoa que me abalo muito fácil com a morte. Eu não consigo ficar bem quando eu recebo a notícia de morte. Se eu fosse essa mulher, eu estaria na cama, enrolada, com a cabeça coberta, achando que a minha vida acabou. Eu nem imagino viver sem o meu sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro sobrenatural da minha vida sou eu que estou aqui. O segundo, o meu marido. E eu fiquei pensando: Deus, se fosse eu, já era, acabou tudo. Eu não ia fazer mais nada, eu não ia nem sair da cama, não ia nem comer. Mas aí, em sequência, quando o credor vem buscar os filhos dela, opa, mexe com o filho da gente. A gente esquece até quem morreu. Se tiver que saltar por cima do caixão, a gente salta. Mas ninguém mexe com o nosso filho, não é? Então eu não sei onde você estava morta hoje, junto com quem morreu. Hoje chegou o dia de você enterrar quem morreu. Aleluia. Oh, glória. Mas o cego vê. Está passando por aqui. Está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim. Oh, Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Ele está passando aqui. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Ele é o Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Creia no Deus do sobrenatural. Aleluia, Jesus. Quando aquela mulher recebeu a notícia que o credor ia buscar os seus filhos, e ela sabia que naquele tempo era como? Se o seu pai deve, os seus filhos vão trabalhar até que a dívida seja quitada. Só que era um reinado de gente que não tinha palavra nenhuma. Quem era o credor era Jorão, filho de Acabe. Mesmo que eles pagassem o que o pai já devia, eles não iam libertar aqueles filhos. E o pior não era só eles continuarem sendo escravos, mas era ele perder a salvação. Eles viverem no lugar onde Deus não habita. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Se tem algo desse tipo acontecendo em nosso lar, por mais que esteja doendo, nós temos que nos levantar e temos que nos posicionar para que todas as outras coisas fiquem no lugar. Mulher é a coluna da casa. Não tem como, não tem para onde fugir. Você pode não querer um cargo, um título eclesiástico, mas a coluna da sua casa sempre vai ser você. E você tem o poder para derrubar e para levantar a sua casa. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro O de Deus do mim. impossível. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Abre a tua boca, vai glorificar o Senhor. Ele está passando neste lugar para curar o teu interior, sarar as feridas. Deus do impossível vem Transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Creia nesse Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do
aconteceu, então não é de Deus. Então eu vou explicar melhor. Quando nós chegamos da África, em 2017, a minha mãe teve um infarto. E ela precisava fazer o cateterismo. E estava na dúvida se iam fazer a cirurgia ou não. E quando eu fui orar pela minha mãe, o Senhor me mostrou o caixão dela. E aí ela olhou nos meus olhos e falou: filho, o que é que você viu? Nada, mãe. Nada. Não vi nada. Você viu alguma coisa? Me diz. Não, mãe, não vi nada. Meu coração já apertado. Falei: Senhor, e agora? Como que eu vou orar para ela não perceber o que eu vi? Eu orei pela minha mãe. Voltei para casa. Me ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor me mostrou o caixão dela. Já entendi que o Senhor quer recolher. E agora o que que eu faço? Porque eu não quero que o Senhor recolha a minha mãe. Aí passou uns dias, ela foi fazer o cateterismo e eu fui acompanhar ela. E eu tinha falado para Deus: Deus, o Senhor não quer salvar minha mãe? E Ele disse: quem disse que salvar a sua mãe é deixar ela com você? Salvar a sua mãe é deixar ela comigo, ela estar comigo. Eu falei: o Senhor não quer salvar minha mãe. E aí o Senhor falou: você não canta se Deus fizer, canta agora. Me adora. Cantar é fácil, viver é difícil. E aí quando nós estávamos no hospital, eu não podia estar com ela, porque ela ainda não tinha 60 anos. E eu tive que ficar me escondendo dentro do hospital. Eu entrava em um banheiro, saía de um, entrava no outro. Me escondia até debaixo de uma maca lá de uma senhora. Até os seguranças irem embora. E aí eu fiquei lá com a minha mãe as 3 noites. Os 3 dias, 3 noites. E ela: filha, vai pra casa. Eu: não, mãe, não vou ficar aqui. Filha, vai pra casa. Não, mãe, vou ficar aqui. Filha, você não tá bem, vai pra casa, toma um banho. Não, mãe, vou ficar aqui. Tomava até banho lá no hospital. E lá sempre tem, né, pessoas boas e pessoas que é difícil. Então, quando vinha uma enfermeira legal, eles davam uma toalha, davam um lençol para eu dormir, dava até comida. Quando era aqueles ruins mesmo, não dava nem água. Você não é acompanhante, ela não pode ter acompanhante, não pode te dar água. Se você tiver, você vai ter que ir lá embaixo, se você quiser. Só que se eu fosse lá embaixo, eu não ia poder voltar. Não, eu fico sem água mesmo. E eu falava para ele: então traz para minha mãe. Para minha mãe ele não podia negar, né? E eu bebia. E aí quando a minha mãe foi tomar o primeiro banho, depois dela ter passado pelo processo, eu falei para a enfermeira: vocês não vão acompanhar minha mãe no banho? E ela disse: não, não precisa, ela está bem. Eu falei: ué, depois de tanto tempo deitada, ninguém acompanhar, é estranho, né? Eu falei: mãe, eu vou ficar aqui de olho. E aí, minha mãe terminou de tomar banho. Quando ela estava saindo do chuveiro, ela falou: Su. Quando ela falou Su, meu coração já gelou, porque Deus já tinha me mostrado. E aí eu só peguei a toalha, saí correndo e enrolei minha mãe assim. Quando eu terminei de enrolar minha mãe assim, eu vi uma mão fazendo assim. Junto com essa mão, o espírito dela. E ela caiu. Só não caiu porque eu estava segurando. E aí eu saí arrastando minha mãe até a maca. E aí tinha uma senhorinha também que tinha passado pelo processo cirúrgico. Eu não podia gritar, não ia assustar a senhorinha. Pronto, ia morrer 2, né? E aí eu fui arrastando minha mãe, parei no meio do quarto e falei para a moça que estava acompanhando a senhora, estava dormindo: moça. Aí a moça acordou já no susto. Eu: moça, chama o médico para mim, por favor. E ela ficou sem saber nem onde era a porta. Eu: moça, a porta é ali. E aí terminei de arrastar minha mãe. O Senhor foi tão bom que Ele já tinha me dado experiência com idosos. Eu já joguei ela na cama. E ali eu fiquei massageando o peito da minha mãe e falei: Senhor, tem misericórdia, minha mãe morreu. Eu não tive coragem de pedir para o Senhor trazer de volta a vida, porque Ele já tinha me mostrado, né? Se Deus falou, tá falado. Quem sou eu para discutir? Só que aí eu lembrei de que Deus também muda decreto.
E aí eu lembrei quando ele manda Isaías falar para o profeta que ele ia morrer. Quando Isaías chega no meio do caminho, ele fala, volta. Acrescentei 15 anos na vida dele. Eu falei, Senhor, eu fico com essa palavra. Fiquei massageando a minha mãe, falando bem pertinho do ouvido dela. Quem cuida de idosos sabe, né, que não adianta falar alto, tem que falar pertinho. Não que ela seja idosa, mas ela já estava morta, né? Eu, mãe, ouve a minha voz. Mãe, respira. Mãe, abre o olho. E eu fiquei assim, nada de médico vir, nada de enfermeiro voltar. Mãe, respira. Mãe, abre o olho. E aí o médico chegou, ficou parado olhando para minha cara, porque não tinha mais nada para fazer, aferiu os sinais, estava tudo zerado. Eu continuei, mãe, respira. Passou 5 minutos e nada da minha mãe voltar. E eu continuei, mãe, respira, os médicos já queriam me tirar. E a minha mãe tossiu. Quando a minha mãe tossiu, começou a voltar a cor, ela ficou verde, que amarela ela já é. Ficou verde, foi ficando verde. E eu, mãe, não fecha o olho. Mãe, abre o olho. Mãe, tá me ouvindo? Ela só fazia... E queria voltar. Mãe, abre o olho. Mãe, respira. Respira devagarzinho. Respira. E aí eu liguei pro Maxwell. O Maxwell me levou uma garrafa de café. De 2 litros. Quando ele viu a minha mãe, ele fez assim. Ela, nossa filha, eu morri mesmo pela cara que ele fez. Então, esse é o sobrenatural que Deus fez na vida da minha mãe. Então, esse ano ela vai fazer 3 aninhos de volta, né? Tá lá, viva. Então é esse milagre que não está escrito ali, e eu vivi. Essa mão que não está escrita ali, eu vi. E ninguém pode chegar em mim e dizer que eu não vi, porque eu vi. E se a gente não crê no sobrenatural, o que é que nós vamos viver? O Senhor é sobrenatural. Aleluia. Então, queridos, eu não sei o que vocês têm passado. Eu só sei que tem jeito. Porque se ainda na morte o Senhor ressuscita, para Deus nada é impossível. Amém? O que eu tinha para falar foi até aqui. Gostaria de chamar todo mundo para a gente estar orando. O óleo de unção era usado para curar, era usado para comida, mas era usado para curar, era usado para render dinheiro. E nós vamos profetizar em cima dessa palavra isso na vida de vocês. A bênção espiritual, profissional, a bênção financeira, porque o Senhor tem mudança de vida para todos nós. Amém? Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Faz a fila aqui, ó, a fila da oração. Isso, todos vão ser ungidos. Louvor, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Levante as mãos para adorar. Há uma unção de cura aqui. A unção de Deus está aqui neste lugar. Xarabacandaraba, chorabacandaraba. O sobrenatural vai acontecer para a glória de Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Fecha os olhos para adorar. Fecha os olhos e começa a adorar. Abre a boca para adorar. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Age
No nome de Jesus. Eu oro agora. Em nome de Jesus. Enche da tua unção, meu Pai. Renova agora. Xarabacandarabá. Choramanacandarabá. Receba agora em nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu adoro Em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, aqui está. Coloque a atenção nas mãos dele. Quando ele trocar, que não seja em tropeço, mas a tua unção agora. No nome de Jesus. Receba agora o teu novo. Receba poder. Receba agora. No nome de Jesus. Oh Deus. No nome de Jesus. Creio em ti. No sobrenatural. No nome de Jesus. E a igreja vai orando, vai clamando, porque quando você abre a tua boca para clamar, algo sobrenatural acontece. Deus, eu quero ver as crianças batizadas com o Espírito Santo e com fogo aqui, ó Pai. Porque eu já vi, Senhor, o Senhor renovar a criança. Eu já vi o Senhor batizar a criança com o Espírito Santo. E ela é tua escolhida, ó Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso, ó Pai. Enche da tua unção do teu poder, do teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus. Deus, todo mal, Senhor, todo mal que atinge a mente, o coração dele, todo laço do inimigo, todo laço de morte, todo pensamento, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo mal agora vai caindo fora da vida dele agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus, visita agora o coração dele, meu Pai. Enche ele com a tua presença. Enche ele com a tua glória. Receba agora. Xarabacandarabá. Chorabacandarabá. Chorabacandarabá. No nome de Jesus. 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 Todo mal, todo pensamento de morte, nós damos uma ordem agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Xarabá, candarabá, chorabá, candarabá. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Escuta em nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh Deus, há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu nome. Nós quebramos toda maldição lançada, toda palavra de maldição lançada sobre a vida dele. Seja neutralizado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Todo mal, sai agora. Sai. E não volte mais agora em nome de Jesus. Poder agora, xarabá, candarabá, chora, candarabá, no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo mal, toda seta do inferno, enche ela, meu Pai, agora, enche a tua presença agora, Espírito Santo, vem com força, vem com força, vem com força, vem, receba agora, receba mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Tu és aqui, creio que tu és a vida.
protege de todo mal, Senhor, de toda seta de enfermidade. E nós decretamos a vitória do teu filho, ó Pai. Nada é impossível para ti, Senhor. Receba agora a unção agora. Receba a renovo. Agora, meu Pai, no nome de Jesus, a tua unção sobre a vida dela seja imbatível, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, receba a tua vitória agora. Eu profetizo e declaro agora o milagre agora em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. No nome de Jesus. Fizeram de tudo pra Deus, toca agora com o teu poder. Toca agora. Toca agora, Jesus. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Você consegue sim. Me jogaram-me no Calabouço, na tentativa de apagar meus sonhos. Os sonhos que um dia eu sonhei contigo. Mas o sonho triste não pode morrer, mesmo que seja compreendido pelos seus irmãos. Mas Eu sobrevivi. Olha eu aqui. E quando eu pensei que eu já tinha desistido, pois falou pra todo mundo que não Senhor, o sonho do meu Pai, inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh Deus, todo ataque do inimigo, nós neutralizamos agora, pelo poder que há no nome Mas de pra Jesus. vergonha Teu filho agora, Olha no eu nome de Jesus. Reverte ele, meu Pai, da tua unção. Reverte ele do teu poder. Oh, xarabacandarabá. Joga por terra, meu Pai, toda a maçã do inimigo. Caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda palavra, todo pensamento, meu Deus, fora agora, essa vida agora. Pois foi Deus que escolheu e escreveu a minha história. Queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Não morreu não. Mas pra vergonha deles, olha
estaria eu aqui. Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos claros. Lázaro ouviu a sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Culto.